Bom, vamos lá. A ideia nesse primeiro vídeo é falar um pouquinho sobre a introdução, né? Então tem que estar organizado aqui em algumas dicas essenciais. A gente dividiu aqui em cinco dicas interessantes que devem conter na introdução e um exemplo, né? Um pequeno fragmento aqui de uma introdução com um título já definido para que vocês possam orientar melhor o trabalho. Então vamos lá. Introdução. A introdução é interessante você observar que ela é uma parte do trabalho que vem antes de qualquer outra coisa, né, quando em relação ao leitor. Então é interessante que a introdução tenha um caráter motivador. Ele tem que motivar o leitor a virar a próxima página, né, para ele continuar lendo o teu trabalho. Esse leitor pode ser um outro colega, pode ser o professor avaliador, pode ser a direção da escola, pode ser um aluno de outra escola que vai visitar o seu trabalho, né, no dia da exposição. Então tem que ter o caráter motivador. Então tem que ser um texto que esboce uma certa curiosidade, né? A introdução não pode apresentar o todo, né? Tem que ter pontos de interrogação ali, né, que vão ser respondidos ao longo do texto, e por isso é importante esse caráter motivador aí no início. A outra coisa que a gente destacou aqui é o seguinte: isso aqui eu falei nos terceiros anos e nos segundos eu não falei, mas fica aqui a dica. Você pode fazer a introdução após a discussão e as conclusões, então, ou seja, no final do trabalho. Você pode fazer ou no final do trabalho, ou você pode escrever antes, né? Por exemplo, nos terceiros anos a gente solicitou que eles não fizessem a introdução agora e deixassem para fazer a introdução só no final do trabalho. Nos segundos anos a gente colocou lá nessa etapa para eles fazerem já uma pequena introdução. Aí tem duas possibilidades, eu vou ler de novo aqui, ó. Fazer a introdução após a discussão e as conclusões, isso significa que você vai fazer a introdução só no final do trabalho, ou, como foi orientado para os segundos anos, escrever inicialmente a introdução e depois ir revisando sempre que você terminar uma parte do teu trabalho. Então, fica a critério. Por mais que eu tenha solicitado dos segundos anos a introdução agora, mas se o grupo achar melhor não fazer a introdução agora e fazer só no final, não tem problema. Se ele fizer agora, ele tem que estar ciente de que tem que ir olhando. Depois que você terminar uma outra parte do trabalho, você tem que olhar lá para a introdução para ver se está sendo colocado alguma coisa na introdução sobre o que você escreveu. Aí você já vai entender por que isso é importante. Bom, tá aqui a gente definiu 5 dicas, né? 5 dicas para uma boa introdução. Vamos lá, a primeira dica a gente até comentou de maneira superficial já, atraindo o leitor. Como assim atraindo o leitor? Que é fundamental que a gente esboce o interesse do leitor, né? Informando que o trabalho se refere a algo interessante. É importante evitar a promessa de um tema interessante e escrever sobre outro. Isso é essencial, né? Que você está prometendo algo, você tem que escrever sobre o que você colocou ali, né? Então a primeira dica, né, que já tinha sido colocado lá em cima também, é atraindo o leitor. A segunda dica é o questionamento, né? Questionamento a recomendação é informar o leitor sobre o que realmente é o trabalho acadêmico. Então, de forma clara, objetiva, como a gente vem discutindo com vocês, né? De forma objetiva, é interessante vocês descreverem o que realmente vai ser tratado no trabalho. Uma analogia é o seguinte: pense sobre como um julgamento, onde é o detalhamento do crime, né? Sendo identificado um agressor e a promessa de oferecer um caso persuasivo. Então você tem um crime, então você tem que identificar quem é o agressor direitinho. Então nessa segunda dica aqui é como se fosse o detalhamento de um crime. Você tem que identificar o agressor para oferecer um caso persuasivo, né? O leitor tem que ter uma ideia de uma questão de investigação clara, que terá uma resposta razoavelmente satisfatória até o final do trabalho. Pode responder o questionamento na própria introdução. Aqui vai ser levantado, vai ser apresentado, vai ser levantado um questionamento. Mas ele não pode ser respondido de imediato, porque senão por que ele vai continuar lendo o teu trabalho? Né?
Aí a gente tem a terceira dica que a gente vai chamar de antecedentes. O antecedente é interessante porque você vai escrever sobre algo que já existe, né? Você está escrevendo sobre temas que já existem. Então é interessante você ou é, fazer questionamentos críticos sobre trabalhos já escritos ou fazer dar o crédito devido a trabalhos que já existem sobre o assunto, né? Então, em algum momento do teu texto, num terceiro parágrafo, por exemplo, né, dar crédito onde devido para estabelecer de uma maneira não insultosa que o trabalho anterior está incompleto ou deficiente em alguma maneira importante. Tá? Então, antecedentes é você colocar alguma coisa ali em relação a algo que outro autor já tenha colocado, né? Fazendo a crítica construtiva ou não. Contribuições. Né? Ao fazer uma introdução, recomenda-se descrever aproximadamente 3 contribuições que o trabalho acadêmico fará em relação às anteriores. Então, qual o diferencial do teu trabalho? Então, tu pincela esse diferencial na introdução. Coloca alguma coisa ali, tá? Então é interessante. Quais são as contribuições do teu trabalho? Tem que ter lá, tá bom? E o quinto tópico é em relação à organização. Isso aqui é essencial, né? A gente também já comentou alguma coisa lá em cima, mas seria a organização do texto, né, da introdução, deve estar alinhada com as outras partes do trabalho acadêmico, né, do teu trabalho científico. Você deve evitar escrever um esboço tão genérico que possa ser aplicado em qualquer trabalho. Né? Então, tu tem que escrever algo que esteja alinhado com o restante do teu trabalho. Por isso é aquela dica lá em cima. Talvez é interessante você deixar para escrever no final ou escrever agora a introdução e ir revisando sempre que você terminar a outra parte. Então, no caráter organização, eu acho que é o que os professores de português chamam de coerência, né? Acho que é coerência ou coesão. Não sou muito bom de português, mas é essa a ideia, tá? O vídeo está ficando longo, vamos logo para o exemplo. Aqui, ó, eu coloquei um título, né? Eu escrevi um título aqui, o ensino de óptica como abordagem multidisciplinar. Eu comecei a introdução, vamos começar aqui a introdução. Ó, no ensino médio, a óptica tem muitas aplicações, tanto na área tecnológica como na biologia, do funcionamento do aparelho visual, blá blá blá, blá blá, você pode continuar aqui. Aí, olha como é que é interessante, como é que a gente não responde algumas coisas, mas a gente pode deixar questionamentos. Olha, para responder perguntas do tipo como funciona a visão, como distinguimos as cores, por que existem pessoas com olhos de cores diferentes e outras mais que costumam ocorrer em sala de aula. É preciso primeiro tentar entender a estrutura. Perceba, eu estou escrevendo e não estou elucidando aqui a ideia, né? Eu estou apresentando uma ideia, vai ser falado sobre a óptica no ensino médio, sobre os questionamentos dos alunos do ensino médio, mas não estou finalizando, estou apresentando o que vai ter ao longo do meu trabalho. Tá? Pessoal, espero que esse primeiro vídeo sobre introdução ajude vocês, né? Lembrando aí do objetivo principal do vídeo, uma forma da gente interagir com vocês, tá bom? Vou fazer os outros aqui sobre metodologia e objetivo.